Juca, Palmeiras eliminado, e a pergunta que talvez o Abel não goste de ouvir, porque ele está um pouco bravo na coletiva, o Abel poderia ter feito mais, pelo menos nos jogos finais, do que fez, e o time dele também? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Palmeiras jogou 4 tempos contra o Boca Juniors, jogou um tempo, o último, de maneira mais ou menos convincente. Fico muito à vontade, conversava com o nosso Rubens Lisboa antes de começar esse nosso papo, porque ontem, às 4 horas da tarde, eu publiquei uma nota no blog dizendo que o melhor Dudu que havia no Palmeiras era o Endrick, e que era a hora do Endrick entrar como titular. Era evidente que o Boca Juniors ia jogar fechado como jogou, era evidente a necessidade do Palmeiras jogar pelos lados, e era evidente que o Endrick não era para entrar pelo meio, era para entrar pela ponta, era para entrar para fazer o cara que vai para cima, o chamado X1, o 1 contra 1, o nome que você quiser dar. Então, para mim é muito claro o equívoco cometido pelo Abel a não começar o jogo com o Endrick, e começar com o Arthur, que vem jogando mal desde os tempos que o Dudu estava no time, e ele insistir com os dois laterais, Mike e Marcos Rocha, sendo que o Marcos Rocha não está no bom momento. Eu acho que o Abel fez uma lambança. Tudo bem, ele diz que é ele que prepara a própria cama, preparou mal a própria cama, e a cama ruiu. Não há como desresponsabilizar o Abel. Aliás, ele admitiu. Diz que Palmeiras perdeu por causa dele e por causa do Romero, o goleiro que se diverte na hora dos pênaltis. Essa é a grande declaração da noite de ontem, né? Aos 36 anos, eu vou para os pênaltis para me divertir. Essa aí é de cabo de esquadra, como diria minha avó. Tá? Agora, sobre a sua enquete terceirizada, é difícil dar essa resposta, porque eu tenderia a pôr o nome do Caixinha, que está levando o Bragantino à vice-liderança. Eu tenderia a votar no Vojvoda, que afinal está fazendo o trabalho que vem fazendo há muito tempo no Fortaleza, e pondo o Fortaleza lá em cima. Mas estou de pleno acordo com o Zé Trajano. O Diniz está na final da Libertadores e fazendo um time que dá graça a gente ver, é agradável a gente ver. Embora, e aí não não dá para dizer que não seja uma adversativa, porque mas o que nós estaríamos dizendo se o Ener Valencia tivesse feito um dos 2 gols claríssimos que ele perdeu? O Diniz abdicou completamente de qualquer pensamento tático moderno. Ele empilhou atacantes, deixou o Fluminense desguarnecido. Estava na cara que o Inter ia fazer um gol no contra-ataque. Né? Não, como deu certo, a gente saúda a coragem dele. Coragem que eu diria também que não tinha muito outra alternativa, porque perdido por 1, perdido por 10. Então ele fez o que fez. Jogou todo mundo. Jogou com consciência, jogou com os jogadores sabendo o que eles deveriam fazer, mas tanto isso é verdade que tão logo o Kennedy empatou o jogo, ele pôs o Marlon para recompor a defesa. Estava satisfeito com 1-1. Vamos para os pênaltis. E aí, Germancano, uma jogada de Almanac, belíssimo, corta-luz de calcanhar do Kennedy. Nada a opor, ao contrário, aplaudo e quero dizer uma coisa, torcerei muito para o Fluminense não apenas ganhar do Boca, mas para o Fluminense fazer com o Boca o que fez com o River Plate, golear, porque não é possível que o Boca vá ser campeão com 7 empates na parte final do campeonato. Vai ser hepta com 7 empates, é isso? Imagine se fosse um time brasileiro. Não, sim, Arnaldo e Vitor Birner estão amando. Né? Mas imagine. Não, eu sei, estou brincando. Né? Mas é o pragmatismo levado à última potência. Né? Imagine se fosse um time brasileiro
chegando à final da Libertadores desse jeito que o Boca chegou, graças a um goleiro extraordinário na hora do pênalti, que falhou no gol, a meu juízo. Falhou no gol. Embora tivesse muita gente na frente dele, um chute lá do meio da rua, e nem tão colocado, era para ele ter pegado o pênalti, não pegou. Mas, enfim, quero registrar o absurdo de apenas 5 minutos de acréscimo. Acho que foi um absurdo, porque me lembrou o jogo Fluminense e LDU em 2008 no Maracanã, quando a LDU fez catimba o jogo inteiro e também houve pouquíssimo acréscimo e a LDU acabou ganhando nos pênaltis. Mas isso não é desculpa para quem jogou 180 minutos ou mais da maneira como o Palmeiras jogou. Tira o segundo tempo do segundo jogo e não é nada. Não pode ser campeão da Libertadores. Né? Então, mais do que o sonho de não ser tetra, o primeiro tetra brasileiro, que não seria pouca coisa, né? Mais um ano para, enfim, ficar em busca do Mundial que falta, né? E que dá motivo para tanta chacota, tanta brincadeira aqui no Brasil. É lamentável, não teremos uma final brasileira, mas confio plenamente que o Fluminense saberá que o Fernando Diniz, portanto, a quem eu dou o meu voto nessa bem bolada enquete terceirizada, saberá ganhar do Boca Juniors como o Fluminense faz para merecer o seu título inédito. Juca, só acrescenta aí, quantos likes teremos hoje, hein? Olha, diante das circunstâncias, como diz Arnaldo Ribeiro, sempre momentos de crise são momentos mais causam maior audiência, não é? E temos aí uma crise no Palmeiras. Veja que coisa, só o São Paulo ganhou título importante no futebol de São Paulo neste ano. Eu quero 7.500 likes. Rapaz, olha, ousado, hein? Muito Lá em bem. cima. O Mauro César acompanhou de perto a classificação do Boca em Buenos Aires. Ele vai dar suas impressões já já, mas antes, Arnaldo, você vem falando sobre essa história da falta de elenco muito curto do Palmeiras. Acho que ontem ficou mais do que evidente isso, né? Porém, por mais curto que esteja o elenco, não dá para ter o Endrick um pouquinho mais. Repito, o Abel não gostou de ser perguntado sobre isso o tempo todo, distribuiu umas pancadas lá. Aliás, bateu o seu recorde. Com 30 segundos ele já tinha dado uma cacetada num jornalista lá. Falar na vitória é mais fácil, né? Isso vale para todos os da enquete aí, aliás. Talvez o Dorival, que seja mais rodado, altere menos o tom da entrevista na vitória ou na derrota. Mas os outros, inclusive o Diniz, eu também votaria, concordo com os companheiros, além de tudo, técnico da seleção brasileira, campeão carioca, saiu da fila, ganhou um título. Também o Diniz fala de um jeito na vitória e outro jeito na derrota, né? Ou na adversidade. O Abel é muito assim, desde o início. E acho que o que ele ficou incomodado nas duas partidas foi com a pergunta de ter quase que morrido com uma ideia solitária que não estava dando certo, o plano que o Juca descreveu, o plano pós-saída do Dudu, que não funcionou, e digamos, a cautela talvez excessiva em relação aos garotos, que curiosamente ajudaram muito naquele primeiro título lá atrás, né? Aquele contra o Santos. Outros garotos que estavam no campo quando o Abel ganhou a sua primeira Libertadores pelo Palmeiras. E desta vez, além de contar com alguns garotos bons, ele conta com um garoto acima da média. Isso está nítido. O Endrick é muito acima da média. E no segundo tempo, diferentemente do que ele respondeu, não foi porque o plano tático dele simplesmente mudou porque o Palmeiras jogou melhor. Foi também porque os garotos entraram bem na adversidade, perdendo por 1-0, com o estádio cheio, com aquela responsabilidade, e foram bem na partida. Acho que agora, Tironi, o Abel tem alguns desconfortos. O primeiro,
ele não conseguiu responder sobre as possibilidades do Palmeiras ainda lutar pelo título brasileiro. E elas, na minha visão, existem, né? Então já tem jogo domingo contra o Santos e Barueri, elas existem. Porque o Botafogo oscila, mas o time dele, ele não parece ter força para buscar, né? A segunda, o Palmeiras, assim como outros times aqui gigantes, vai precisar passar por uma reformulação. Esse vai ser o maior trabalho do Abel. Porque ele tirou o máximo desses jogadores. Alguns desses jogadores já passaram pelo ápice. O time não tem um banco à altura do time titular. E, mais uma vez, quando perdeu um jogador importante, sentiu demais. Foi assim na Copa do Brasil diante do São Paulo, foi assim na Libertadores, agora diante do Boca Juniors. Então, o trabalho aí para 2024, permanecendo o Abel, ele tem contrato, vai ser muito mais difícil do que os ajustes de elenco que ele fez depois de ter vencido o Santos lá atrás pela Libertadores, aquela coisa, o Felipe Melo, serviços prestados, o William, Bigode, o Daverson. Agora o Palmeiras vai ter que ter um outro plano. O Palmeiras parecia muito sólido para essa temporada e, na verdade, depois de 2 taças no primeiro semestre, no segundo semestre foi definhando. Em termos de conquista e em termos de atuação também. O Palmeiras não joga bem há algum tempo. O Juca falou dos tempos contra o Boca. Você pode pegar os outros jogos. O Palmeiras não vinha jogando bem. O Mauro falou isso há algum tempo. E o Abel tem responsabilidade, sim. Ele é o comandante, porque é fácil só colher os louros da vitória. Quem foi o maior responsável pelo título da Libertadores contra o Santos? Não, vários. Talvez o Breno Lopes, que cabeceou uma bola improvável lá e entrou. Mas o Abel capitalizou, escreveu livro e tal. Como ele capitaliza sempre a vitória, ele também na derrota, ele tem que dar alguma satisfação, né? E não é a imprensa brasileira ou algum que pergunta dessas situações. O torcedor do Palmeiras perguntava por que o Endrick não jogava, não saía jogando e por que ele estava insistindo tanto num time que não funcionou em 3 tempos, conforme disse Juca Kfouri, no confronto contra o Boca. O Boca mereceu passar, na minha visão. Fluminense e Inter é uma outra história, mas o Boca mereceu passar. O Mauro, como eu falei, o Mauro está em Buenos Aires, portanto tem o olhar do que aconteceu lá, de como foi a comemoração, como o Boca encarou essa ida para a final. Mas também queria que você falasse, Mauro, sobre essa questão do Palmeiras agora. Pela leitura aqui de redes sociais, com quem a gente conversa, talvez seja a primeira vez que a torcida está apontando para o Abel. Você é o responsável por isso aí. Pode reclamar da diretoria que não trouxe jogador, mas o arquiteto desse fracasso é muito você. E o Abel que sempre foi muito poupado de críticas, né, Mauro? E também queria que você falasse de como que o Boca Juniors e os torcedores e os argentinos encararam essa classificação. Essa parte aí do poupado de críticas é um fato, né? Eu acho que isso é um pouco também uma espécie de intimidação que existe em entrevistas, né? Você tem ali uma situação que alguns colegas, alguns são subservientes, outros vão ali como tem no Flamengo, tem no São Paulo, tem no Corinthians, tem todos os times, tem a turma que vai na coletiva para agradar, mas tem gente que fica meio intimidada, né, com esse tipo de resposta. Não, como disse o Arnaldo, não é só no Palmeiras, não. Aconteceu recentemente no Fluminense também, após o jogo do Fluminense também, a mesma situação com o técnico da seleção brasileira. Então, acaba havendo ali... E também medo de milícia virtual de qualquer time, né? Não vamos criticar um ídolo, né, de uma torcida, porque a milícia vou perder seguidores, vai me atrapalhar, vão me xingar, esse tipo de bobagem, né? Em termos de postura, porque você tem que manter a sua opinião. Ter opinião é ter opinião. Agora, bolas. Então, vai fazer outra coisa da vida. Eu penso dessa maneira. Ontem até, para não parecer engenheiro de obra pronta, eu fui resgatar um comentário meu de fevereiro, 10 de fevereiro, quase 10 meses. Não do Posse de Bola, mas um outro programa, outro espaço, me perguntaram sobre o Palmeiras, a temporada, e eu disse exatamente o que eu vou repetir agora. Era Campeonato Paulista, para o estadual o Palmeiras era favorito de fato, melhor elenco e tal, e ganhou o campeonato. Mas, para a temporada, quem perde Danilo e quem perde Scarpa teria que correr atrás. E quem vende Danilo, quem vende Endrick, já está vendido, entre outros jogadores, e arrecada muito dinheiro, poderia direcionar parte dessa receita
para a contratação de jogadores. E esses jogadores seriam importantes nesse momento. No transcorrer da temporada, o Palmeiras perde também o Dudu. Então ele perdeu o Scarpa, o Danilo e o Dudu. Gente, é óbvio que tem uma queda de qualidade técnica vertiginosa nesse time do Palmeiras, no elenco. E não foi buscar jogadores porque não quis. Porque dinheiro, imagino que tenha, ou não. Trouxe o Arthur, que não tem jogado bem, mas é uma outra posição. Ali é para cobrir uma outra carência do elenco. No ano passado, o Dorival foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Ele não tinha Rodrigo Caio, que tecnicamente talvez seja o melhor jogador do Flamengo, e não tinha o Bruno Henrique, que dispensa maiores apresentações. Mas ele tinha Davi Luiz e ele tinha Pedro. E o Pedro foi goleador. O Pedro foi titular porque o outro estava machucado. Então ele tinha elenco. O Flamengo tinha elenco. O Palmeiras não tem um elenco que deveria ter. Para um time com tanto dinheiro, com tanta pompa e essa coisa toda. Ah, não quer gastar tanto. Ah, não sei o que. Tenta contratar o jogador, mas oferece pouco. O acordo acaba não saindo. A torcida reclama. Eu acho com razão. Com razão, porque para aguentar essa temporada, não dá para ter essa mentalidade de elenco curto, que foi defendida durante o ano inteiro. E isso acho que fez diferença. O jogo do Palmeiras estava comprometido em termos de qualidade há algum tempo. Com esses jogadores, o time conseguia ser um time com um repertório maior. Eu acho que houve uma regressão clara, técnica, tática do Palmeiras. Os dois jogos foram parecidos, inclusive. O Palmeiras também na Argentina foi muito pressionado. O Boca trabalhou para ganhar e não conseguiu. Os números até são mais escandalosos, nesse sentido, desproporcionais do jogo de ontem, porque o Boca perdeu um jogador tolamente, né, um jogador experiente como o Rojo, 33 anos, campeão da Libertadores 2009 pelo Estudiantes, inclusive contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Ele era bem novinho naquela época. Ser expulso da forma que foi ontem foi algo bizarro, mas o Palmeiras já vem há algum tempo, sofrendo as consequências da sua própria opção. A opção de não ir ao mercado, de não contratar jogadores para ter, de fato, um elenco mais encorpado. Ah, mas jogador bom na reserva, reclama. Bem, problema do jogador. Cabe ao técnico contornar essa situação, né? Isso é do jogo. E aí vale uma reflexão para muita gente também na mídia que questiona quando alguém contrata um jogador muito bom que não vai ser titular absoluto. Ah, mas vai ficar onde? Vai ficar no banco. Ah, vai jogar quando? Quando o outro machucar. Ah, mas se o outro machucar, vai entrar no segundo tempo, quando for suspenso. Todo mundo joga. É jogo pra caramba, não falta jogo aqui no futebol brasileiro. Então você vai ter oportunidade. Vai disputar posição, vai ganhar posição, vai perder posição. Isso faz parte, né? Então acho que há um erro estratégico e o repertório hoje do Palmeiras é bem pobre. Ontem você vê um jogo basicamente de bola jogada na área, não tem uma jogada trabalhada, um passe mais qualificado, dificilmente uma jogada mais bem elaborada. Não tem, muito pouco, muito pouco. Ano passado tinha mais, porque tinha mais qualidade. Se você pegasse o time de ontem e colocasse o Scarpa, o Danilo e o Dudu saiu por lesão. Mas quem é o substituto do Dudu? Não tem, os meninos, garotos, né? São vários garotos. Uma coisa é ter um, dois garotos. Outra é você ter vários garotos entrando para solucionar. Então tem um erro estratégico. Muitos torcedores do Palmeiras reclamaram disso ao longo de todo o ano, né? Isso aí é fato. Eu acho que eles tinham razão. Concordo, sempre concordei com esse ponto de vista, porque se você não tem grana, você vai se virar com o que tem. Se você vende jogadores por tanto dinheiro, agora, o que não dá é uma mentalidade que parece ser assim: eu vendo bem, mas não quero pagar muito para contratar. Amigo, esse é o mercado do futebol. Ele é maluco mesmo, os valores são extravagantes, exorbitantes muitas vezes. Mas se você vende um garoto de 16 anos, agora tem 17, Ender, podendo chegar, dependendo do desempenho dele, no Palmeiras e no Real Madrid, a 60 milhões de euros, que vai se transformar num recorde do futebol brasileiro, se atingir essa meta, que depende de metas, né, a serem atingidas, se atingir esse valor, então você vai ter que gastar alguns milhões também para trazer jogadores bons. E realmente eu acho que isso parecia fora dos planos do clube. E quando é o clube, é da presidente até a comissão técnica. Porque nisso me parece, pelo menos, sempre tive a sensação de que havia um entendimento. Porque sempre teve esse discurso do elenco enxuto e tudo mais. E aqui, o Boca, a torcida, eu assisti o jogo numa pizzaria, num bar, muitos torcedores do Boca. O que me chama a atenção é que, assim, no momento que terminou o jogo, empatado, eles praticamente já comemoravam. Porque o senhor Romero, ele tem, na sua trajetória até agora no Boca, 23 pênaltis que ele enfrentou, 12 ele defendeu. 52%. É impressionante. E o Rossi, que hoje está no Flamengo, também era pegador de pênalti. Não sei se é coincidência, mas o Boca tinha um goleiro bom nesse quesito e foi buscar outro que também é muito bom, talvez melhor ainda, fazendo esse tipo de trabalho. E o Everton voltou a defender um pênalti ontem, do Cavani. Se não estou enganado, 4 anos ele defendeu um pênalti, uma coisa assim. Posso estar enganado no tempo, mas é um período longo em que ele não pegava um pênalti. Acho até que ele fez a parte dele, né? Porque defendeu um. E do Cavani, o primeiro.
Não dá para responsabilizar o goleiro. Acho que o Palmeiras é que tinha que ter vencido o jogo com bola rolando, porque teve um homem a mais por um tempo muito grande, mas não teve capacidade para isso. O resto é chorumela, reclamação, e lamentável, o técnico saindo durante o jogo. Me lembrou o Felipão, que também com garotos em campo deixou uma vez o Grêmio e foi embora no meio de um jogo, lá no Campeonato Gaúcho. Uma situação absolutamente constrangedora. Quando o comandante sai dessa maneira, realmente é porque o barco está afundando.